se sentir em casa, vontade para questionar qualquer coisa. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 7. Meus irmãos, orem, né? E seus irmãos que estão em casa possam se recuperar e possam ir na igreja, aqueles que estão enfermos, manda desta doença, né? Mas outras enfermidades. E não esqueçam sempre de orar pela restauração de Gorete, para que ela possa voltar em breve. E aqueles que assistem de casa possam ser edificados nesta noite, e que todos os irmãos possam orar para que Deus abençoe, para que possamos voltar a um evangelismo mais aplicado, né, nesse bairro, quando passar essa situação, né, que nós não sabemos se vai passar ou quando vai passar, porque aí é a vontade de Deus que seja feita. A gente, quando vê pessoas doidas para que as coisas se normalizem, para voltar às suas festas, às suas farras, né, a gente vê que não há um pensamento, na verdade, das pessoas em Deus, né? Mas nós estamos orando para que Deus faça a sua vontade e tudo que acontece para a glória dele. Então, João 7, 38 e 39, a palavra do Senhor mostra a verdadeira crença em Jesus Cristo, não é isso? Porque existe todo tipo de crenças, né? E as formas de crer em Jesus, de ter alguma opinião sobre Jesus, e boas opiniões sobre Jesus. Lembrando que hoje está como no primeiro século, tem muita gente com opiniões sobre Jesus, de insultos, de palavras que muitas vezes, né, se Deus não fosse longânimo como Ele é, já teria feito, né, alguma coisa. Mas eles têm que entender que a Bíblia diz, né, que de Deus não se zomba, né? Pode brincar com qualquer um, mas quando as pessoas brincam com Deus, rapidamente há sempre uma providência de Deus com aqueles que brincam com Ele. Então, o capítulo 7, versículo 38 diz, e o 39, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Deus possa colocar no nosso coração a sua palavra. Amém. Então, como vemos que em certa feita o Senhor Jesus parando, chegou em Cesareia de Filipe, cidade distante de reduto judaico, e ele chegou para os discípulos e perguntou: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele quis dizer: o que andam dizendo de mim por aí, a meu respeito? E aí eles falaram respostas honrosas, né? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João o Batista que ressuscitou dos mortos, outros falam que tu és algum dos profetas que ressuscitou. Então nenhuma dessas respostas era verdadeira, apesar de ser elogiáveis, né? Porque comparam Jesus com os profetas de Deus que poderiam ter ressuscitado. Mas aí Jesus pergunta aos discípulos: vós que dizeis que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, né? O nome do pai de Pedro era Jonas, porque quem te revelou isso não foi a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então houve a revelação de Deus, o testemunho de Deus sobre o seu Filho.
que os apóstolos eles estavam ali acompanhando Jesus. Em capítulo 6, versículo 66, havia uma grande quantidade de discípulos que procuraram Jesus quando ele multiplicou os pães, né? E por essa ocasião, tem muita gente hoje que se aproxima de Jesus com o intuito de coisas materiais. E quando ele multiplicou os pães, muitos se reuniram e disseram: vamos fazer o rei, porque esse aí é realmente o rei que deveria vir ao mundo. Tá? Com apenas uma quantidade pouca de pães e de peixes, ele multiplicar para mais de 4.000 pessoas. Então esse deve ser o rei. Mas Jesus, sabendo que eles vinham arrebatados para fazer o rei, escapou do meio deles. Então eles estavam querendo um Cristo como as pessoas muitas vezes querem hoje. A palavra de Deus diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Porque a nossa esperança em Cristo está numa situação melhor, numa vida futura e eterna. Lá no capítulo 21 do Apocalipse, João diz: eu vi o novo céu e a nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. E aí Deus diz: eis que faço nova todas as coisas. Então é essa vida que aqueles que se aproximam de Cristo, que creem em Jesus, querem. E não Jesus, que vai melhorar a sua vida momentânea. E aí, a Bíblia diz em João 6,66, né, que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com eles, estavam escandalizados, que Jesus não queria ser um rei para governar fisicamente, mas queria ser um rei para que as pessoas, a princípio, se convertessem, se arrependessem dos seus pecados, e aí já não andavam com Cristo. Jesus, quando se volta para os seus discípulos, pergunta: e vós, quereis também se apartar de mim? Vocês querem também ir embora? E Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, tu tens as palavras da vida eterna, para onde iremos nós? Então, nós vemos que os verdadeiros servos de Deus são aqueles que se aproximam de Cristo com a intenção de ter a vida eterna e não melhorar a sua vida aqui na terra. Jesus aqui está mostrando que as crenças fora das Escrituras, elas são em vão. Até porque ele próprio, em Marcos capítulo 7, versículo 6 e 7, ele diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram com doutrinas que são preceitos de homens. Então, honrar a Deus com doutrina, por mais sincero que seja, mas se não for conforme as Escrituras, Jesus disse que é em vão. Em vão me honram, porém, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, mesmo que tenha o nome de Deus, mas se quem inventou for um homem, assim como Deus rejeitou o sacrifício de Caim, na primeira atitude religiosa que um pecador teve diante de Deus, e quando Abel ofereceu o sacrifício, Caim ofereceu o sacrifício, e Deus rejeitou o sacrifício de Caim, porque o sacrifício de Abel foi seguindo o modelo de Deus. Deus quer que nós honremos e adoremos da forma que Ele ensinou, e não da forma que os homens ensinam. Por isso que Jesus disse: quem quer ir em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus não está dizendo que isso aqui tem nas Escrituras. Alguém pode pensar: não, onde é que está isso nas Escrituras? Que a Escritura diz isso? Não, ele está dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura, como ensina as Escrituras, da forma que a Escritura demonstra. Não é crer em mim por uma tradição religiosa, não é crer em mim da forma que acha correto, como Caim ofereceu um sacrifício a Deus do jeito que achava correto. Mas Deus rejeitou apenas o sacrifício de Caim, mas deu a chance a ele e disse: por que ficaste tristes? Se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti.
mas se não fizeres o bem, o pecado já está porta. Então a chance de cair não estava fechada. Mas aí ele agravou a sua situação, perseguindo seu irmão Abel e o matando, porque havia sido rejeitado por Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, porque Deus não aceita a aproximação a Ele fora das Escrituras. Eu me lembro muito do profeta Isaías, no seu livro, né, que ele fala de pessoas que muitas vezes procuram consultavam no tempo de Israel. Deus proibiu na lei de Moisés, né? Na lei de Moisés, como havia justiça momentânea, se alguém matasse alguém era também morto, era detentor de por olho. E aí Deus dizia assim: não deixarás viver a feiticeira, nem a rambeira. Então o povo de Israel não era para permitir que pessoas imorais e que cometiam graves erros religiosos soubessem o meio do povo de Deus. E havia aqueles que eram necromantes, né? Que eram necromantes? São pessoas que consultam os mortos. São pessoas que procuram consultar os mortos para dar resposta aos vivos, né? O jeito que tem religião que acha que os vivos fazem alguma coisa para ajudar os mortos, existe religião que acha que os mortos também fazem alguma coisa para ajudar os vivos, né? Mas a Bíblia mostra que há um fechamento. Quem morreu, morreu. Não há mais contato com os vivos. Por isso que em Isaías capítulo 8, a palavra de Deus mostra no versículo 19: quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito familiares, e os amiguinhos que chileiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-ão aos mortos, né? Deus estava fazendo uma pergunta impossível. Como é que alguém que já morreu pode trazer algum benefício para os vivos, né? Consultar. Então existe isso desde os dias dos tempos bíblicos, né? Que Deus proibia que os filhos de Israel tivessem esses necromantes nos seus meios. Aí Deus dá a receita para se saber a verdade. O versículo 20 diz: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles, né? Essas pessoas que, ao invés de procurar as Escrituras para se orientar, procura os Espíritos, né? Esses não têm luz neles, a palavra de Deus diz. Então, por isso que Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Não tem como crer em Jesus sem ser pela Bíblia. Até no capítulo 5 de João, ele fala para aqueles homens que viviam examinando as Escrituras, ele diz, em 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, Jesus disse: vocês vivem o tempo todo examinando as Escrituras e não me veem nelas. São cegos, estão com espírito de profundo sono, estão vendo as Escrituras, mas não acham Jesus nela, porque estão cegos. Mas a crença em Jesus Cristo é segundo as Escrituras. Não existe crença verdadeira se não for pela Bíblia. Portanto, está escrito em Romanos 10:17. Parece que todas as mensagens eu tenho que citar esse versículo, né? Em capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvido, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, até hoje, as pessoas que são crentes, que têm certeza da vida eterna, são pessoas que ouviram a pregação. O Evangelho que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, Jesus mesmo definiu que a salvação consistia em crer no Evangelho pregado. No Evangelho pregado, e Jesus não disse: o Evangelho que eu vou mostrar a vocês, não. Este é o Evangelho, que tudo Jesus já tinha preparado. Se os homens ensinam as suas doutrinas, daquilo que os apóstolos de Cristo ensinaram, para Deus não tem validade. Porque Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele não disse:
ensinando a guardar as coisas que eu vou ensinar a vocês. Não, mas é preservar aquilo que Jesus já tinha deixado. É tanto que o apóstolo Paulo, um apóstolo que veio depois, ele disse: eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Paulo não recebeu nada de si próprio, mas tudo ele recebeu de Cristo. Então, aqueles que não seguem a doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinou e deixou escrito, até o final do século I, né, no ano 100, praticamente, quando morreu o último apóstolo João, ali já estava pronta as regras para as igrejas de Deus seguirem até hoje. Por isso que uma fé não fundamentada nas Escrituras não é válida diante de Deus. E Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, o que ele diz? Rios de água viva correram no seu ventre. Isso aí é as consequências. Isso aqui é o que ele diz, o apóstolo João diz: e isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Né? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que eu vou para o Pai e vou enviar outro Consolador. O verdadeiro substituto de Cristo para tomar conta do seu povo era o próprio Deus, né? Ele disse: eu vou para o Pai e vou enviar outro Consolador para que fique convosco para sempre. Mas esse Consolador só poderia vir depois que Jesus fosse glorificado. E aí ele disse isso, ele disse que o Espírito Santo que havia de vir seria dado, né? Que ainda não foi dado porque ele ainda não tinha sido glorificado. Ele ainda nem sequer tinha morrido, né, na cruz para ressuscitar e ser glorificado. Então, quando ele foi glorificado, o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo mora naquele que é de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:9, diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E só tem o Espírito de Cristo aquele que crê conforme as Escrituras. A palavra de Deus mostra que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, o Espírito Santo é uma morada permanente na vida do crente, mostrando que Deus mora no coração daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Segundo o que Paulo diz em Timóteo, capítulo 1, em versículo 13, né? Em quem vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o Espírito Santo mora no coração do salvo como uma espécie de selo, né? Você sabe quando você compra alguma coisa que não pode, que corre o risco de ser falsificada, ela tem um selo, não é isso? Então, tudo só vale se tiver o selo. Até as cédulas de dinheiro, né? Você olha assim para ver se aquilo tem alguma coisa que identifica a nota verdadeira, como um selo. E tudo tem um selo. E até os servos de Deus. Isso aqui é um selo que é algo que fica para sempre. É como os animais, né, eram selados, hoje chamam ferraduras, né? Esquenta-se a ferradura e aquele fazendeiro tem aquela letra que representa a sua marca e ferra o animal para que as pessoas saibam que aquele animal tem dono. Assim é exatamente o que o apóstolo Paulo quis dizer, né? Não sentimos tanta dor deste selo como uma ferradura de animal, mas é na alma, é na crença verdadeira, porque aquele que aceita Cristo como Salvador está agora se submetendo à sua vontade. Porque a Bíblia diz: se sois filhos de Deus, né, sois guiados pelo Espírito de Deus, guiados segundo a palavra de Deus. As pessoas que dizem: não, eu aceitei Cristo, eu aceito, mas eu sou dono do meu nariz, né? Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por isso que a crença em Cristo fora das Escrituras, ela não é válida diante de Deus, porque ela não vem selada com o Espírito Santo, que tem todo aquele que crê em Jesus Cristo
de forma verdadeira. Então a palavra de Deus nos dá esse entendimento. Esta palavra que nos fez nascer de novo. Tiago, o apóstolo, servo do Senhor Jesus, como ele se chama, né? Não era apóstolo, mas era um servo do Senhor Jesus. Porque o Tiago, o apóstolo, se nós lermos o livro de Atos, ele morreu, né? Lá no capítulo 12, Herodes mandou matar ele à espada. Tiago, irmão de João, que era um dos dois apóstolos. Mas o Tiago, servo de Deus, que Paulo chama em Gálatas 1,19, e não via nenhum dos apóstolos ser Tiago, o irmão do Senhor. Então Tiago, no capítulo 1, versículo 18, né, diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Né? Primícias é o quê? Primeiros frutos. Os salmos do Novo Testamento, da Nova Aliança, mesmo existindo Abraão, um homem que é chamado amigo de Deus, Abraão, Moisés, um homem que conversou com Deus cara a cara, Davi, chamado um homem segundo o coração de Deus, mas os salvos por Jesus Cristo na Nova Aliança tem uma situação especial. Eles são as primícias dos mortos, né? As primícias das criaturas de Deus, os primeiros frutos, os frutos principais, né, de uma colheita. Você sabe que as primícias as pessoas chamavam com aquela plantação quando dá os primeiros frutos. Você que planta milho, né? Você sabe que as primeiras espigas são, né? Tem gente que separa e não vende aquelas, porque aquelas eles querem comer, porque são as melhores. E esse era chamado de as primícias. E Tiago 1,18 mostra que esse povo que foi salvo pela palavra da verdade, pela pregação, né, da doutrina do Novo Testamento, foi para que nós fôssemos considerados as primícias de suas criaturas. Então essa é uma promessa maravilhosa de Deus, para que nós possamos entender que a crença em Deus, sem a sua palavra, né, esse documento, né, que foi preparado por profetas do Velho Testamento e os apóstolos, né, de Jesus Cristo, como vemos no que o próprio apóstolo Pedro diz, né, na sua segunda epístola, no capítulo 3 e versículo 2, quando ele fala, ele até fala em escrever essa segunda carta, né, dando sinal de que essa realmente foi a segunda carta. Tem livros apócrifos que surgiram no século 2, 3, de falsificações, que é o Apocalipse de Pedro. A gente sabe que é um livro mentiroso, alguém atribuía a Pedro uma mentira, né? O Apocalipse de João é o da Bíblia, mas o de Pedro é um livro falso. E tem o Evangelho de Judas, e tem o livro do pastor Hermes, e tem o livro de Barnabé. Então, livros falsos que surgiram depois que os apóstolos morreram, né? Esses foram rejeitados e não fazem parte das escrituras sagradas, né? Somente Mateus e Apocalipse é que realmente são aqueles credenciados pelo Espírito Santo para as igrejas de Deus observarem e seguir. E Pedro está dizendo aqui, no capítulo 3, versículo 1 e 2: escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, que é o Velho Testamento, né? E do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Então, e do Novo Testamento, os mandamentos, né? As igrejas de Deus não têm mandamentos fora a doutrina dos apóstolos. Devido isso, em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que em todos havia temor e havia alegria, e eles estavam sempre unânimes, e aí eles seguiam a doutrina dos apóstolos, né? E Jesus, a palavra apóstolo significa emissário, alguém que é um representante verdadeiro daquele que o enviou, né? Então, alguém que vai a algum lugar em meu nome, e eu digo, não, o que você fizer lá